comentamos sobre, de uma forma mais ampla, o porquê que a planta ela sofre senescência, o que seria, né, a abscisão foliar, quais seriam alguns exemplos de fatores que poderiam desencadear essa senescência. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre a parte bioquímica e principalmente sobre a questão hormonal que está relacionada a essa senescência foliar. É importante nós vermos que nós, dentro do ciclo de vida vegetal, nós vamos ter hormônios que são... Deixa eu só mudar aqui, só um minutinho. Nós vamos ver que nós temos alguns hormônios, ou fito-hormônios, que eles são sinais-chave no desenvolvimento e que eles podem tanto acelerar como retardar a senescência, tá? Então, tanto a senescência, no caso, a morte celular programada, a senescência foliar, principalmente, e a senescência da planta, né? O envelhecimento, a morte dessa planta. Então, alguns hormônios, eles atuam como reguladores positivos, ou seja, vão intensificar, acelerar esse processo de senescência. E nós temos alguns outros, né, que são os cremes rejuvenescedores. Brincadeira, são os reguladores negativos. Então, eles vão, digamos assim, retardar essa mudança de coloração da folha ou o início, né, da morte dessas células. Alguns hormônios que são reguladores positivos, ou seja, intensificam a senescência, um deles principalmente, acredito que todos já devam conhecer, é o etileno. Então, o etileno que está sempre relacionado ao amadurecimento de frutos, né? Então, o etileno ele é muitíssimo importante, tanto no crescimento como no desenvolvimento vegetal. Então, ele é também chamado de um hormônio promotor da senescência. Uma vez que se nós tratarmos, por exemplo, a planta, o fruto, enfim, com etileno, o que se observa é que a gente tem uma aceleração tanto da senescência de folhas como de flores, tá? E que quando nós usamos inibidores da ação desse etileno, porque o etileno é um gás, a gente consegue retardar a senescência. O etileno também é importantíssimo na abscisão das folhas, ou seja, na queda dessas folhas. Então, às vezes, plantas tratadas com etileno vão sofrer um processo mais intenso de abscisão foliar, tá? Então, e também se observa, né, que a sinalização do etileno, ou seja, as rotas bioquímicas, quando a gente está relacionado com o etileno, ela vai regular principalmente os estágios finais da senescência foliar. Então, dentro das rotas bioquímicas, nós vamos ver que o etileno sempre vai estar mais nessas fases finais da senescência. Um outro hormônio também muito importante na senescência é o ABA, ou ácido abscísico. Os níveis do ácido abscísico, eles sempre aumentam em folhas que estão senescendo. E se nós aplicarmos de forma exógena, né, esse ABA nas folhas, a gente vai aumentar rapidamente a senescência, certo? Então, sempre o ABA ele é considerado um intensificador do processo de senescência, mas normalmente a senescência já vai estar iniciada. Ele vai intensificar esse processo. O que se observou em alguns trabalhos é que os níveis de ABA eles vão se manter sempre elevados quando a gente tem, às vezes, estresse ambiental. Nós vimos que um dos fatores que podem desencadear um processo de senescência, de morte celular, enfim, é também fatores externos, né? Fatores que são abióticos. Então, pode ser que um estresse ambiental aumente esse nível de ABA e aí acaba intensificando, né? Induzindo a senescência foliar. O ácido jasmônico, ou AJ, né, ele também é muito presente, tá? E normalmente se observou que a aplicação exógena do ácido jasmônico estimula a senescência, porque ela acaba dando um start, ativando a expressão de alguns genes que estão relacionados à senescência. Foi feito um trabalho com Arabidopsis, que é a planta modelo, né, vegetal, e se observou, né, que folhas que tinham 10 semanas de idade tinham 50 vezes mais
ácido jasmônico do que folhas com 6 semanas. Então, plantas mais velhas, a tendência é que com o passar do tempo vão senescer mais, então vão ter alguns conteúdos hormonais, algumas concentrações de hormônios diferentes. Então, assim como nós também, né? Nós, seres humanos, à medida que nós vamos envelhecendo, a constituição hormonal do nosso corpo também vai mudando. As plantas da mesma forma. Os brasinoesteroides, eles também são hormônios positivos à senescência. Eles também são reguladores positivos. Então, também podem ser aplicados, acelerando a senescência, certo? O que se observou? Que algumas plantas que eram mutantes, ou seja, elas às vezes não tinham esses genes para a síntese de brasinoesteroides inibidos, eles acabavam tendo a senescência retardada. Olha que interessante. Então, como plantas mutantes para esses genes, elas não vão sintetizar a proteína e, logicamente, não vão produzir o hormônio, essa rota metabólica do hormônio brasinoesteroide não vai existir. Então, a gente não vai ter uma concentração tão alta. Então, para algumas espécies, o que se observou é que o fato de você não produzir esse hormônio iria retardar a senescência. Então, a gente pode correlacionar, né, a presença dos brasinoesteroides com também a rota metabólica da senescência foliar. Por fim, nós temos também o ácido salicílico, que é um metabólico secundário também muito relacionado à defesa vegetal. Então, ele é um fito-hormônio fenólico que regula, né, aspectos de crescimento e desenvolvimento e também, como eu já comentei, muitas respostas bióticas e abióticas. Então, é como se ele fosse um grande sinalizador para as plantas, né? Falando principalmente para as plantas em momentos de ataque e de defesa da planta. Nós vimos então que o que se observou em alguns trabalhos científicos é que a concentração do ácido salicílico nas folhas de Arabidopsis aumenta na época em que as concentrações de clorofila começam a declinar. Lembra que eu comentei com vocês que quando as concentrações de clorofila começam a cair nas folhas, é porque essas folhas já não estão com a rota metabólica fotossintetizante muito eficiente. Então, neste caso, quer dizer que é como se ela já iniciasse o processo de senescência, em que a planta vai entender que aquela folha já não está exercendo o seu papel. Então, neste caso, né, aquele órgão, né, foliar, já não está exercendo o papel de ser, né, uma fonte de compostos orgânicos, de açúcar para essa planta. Então, aí ela vai entrar numa rota de senescência. Então, o que se observou é que normalmente nessas folhas nós vamos encontrar uma concentração mais alta de ácido salicílico, provando que essa planta realmente está nessa rota de senescência. Nós podemos ter também reguladores que são negativos, ou seja, como se eles impedissem que a planta senescesse, o que é importante também como um equilíbrio para a planta, né? Às vezes não há necessidade dela perder aquela folha ou dela sofrer uma morte celular programada. Então, esses hormônios eles vão contrabalanceando, né? Então, as citocininas, principalmente, e aqui é o destaque para as citocininas, elas têm um papel repressor na senescência, tá? Embora você aplicando citocinina, você não vai evitar por completo a senescência, os seus efeitos podem ser drásticos, sim, principalmente quando ela é aspergida sobre a planta. Então, no momento que você quer evitar que aquela planta ela entre num processo de amadurecimento, ou você quer retardar esse envelhecimento, ou essa senescência da planta, você pode sim aplicar citocininas. É interessante que trabalhos mostram e mostraram que se você aplicar a citocinina somente em uma folha, ela permanece verde, enquanto as outras não. Olha que interessante. Então, se você tem uma planta e você borrifa a citocinina somente em um ramo, por exemplo, você vai ver que, com o passar do tempo, uma parte da planta pode até sofrer uma abscisão, ou seja, perder as folhas vão sofrer aquele amarelecimento que eu comentei com vocês, mas aonde você aplicou citocinina, ela não vai sofrer isso. Por quê? Porque provavelmente esse hormônio ele vai bloquear algumas rotas bioquímicas de hormônios que vão estar relacionados à senescência. Então, é como se, às vezes, aquele hormônio ele bloqueasse, né, as vias que são necessárias para que você tenha o processo de senescência acontecendo. Ok?